desalinhados, tudo bem com vocês? E aí, Janderson, tudo bem com você? Tudo certo, Camila. Estamos de volta, estamos Estamos juntos. de volta. Muita saudade do desalinhado. Saudade por demais. Já perdi as contas dos dias para mim. Parece que já passou um ano já. Ah, eu também estava com muita saudade. Pois é, a gente tava com esse desejo de voltar para poder conversar com vocês. E aí? E aí, vamos falar sobre o quê? Um assunto que está em alta. Não tem como a gente Copa do escapar. Mundo. Copa do Mundo. Brasil desclassificado aí, né? Infelizmente A já gente já saiu. não vai mais estar. O Hexa Disputando. esse ano Nada. acabou pra gente, né? Acabou. Daqui Agora a é 4 só. anos a gente vai estampar a camisa e dizer de novo, Hexa Eu vem! acho que eu vou ter que falar com minha costureira para ela colocar a estrela É, independentemente, no né? Para ver se mínimo isso, dá né? para ver se dá essa esperança a mais, né? A gente poder seguir aí esperançoso. Eu tava percebendo que, que o pessoal, é, nesse momento de frustração, tá, Brasil eliminado, outras seleções também eliminadas, e parece que tudo acaba. Eu sei que Acabou, para o, acabou eu sei a... que para o brasileiro, para nós torcedores brasileiros, é muito mais pesado. Então a gente tem uma ligação com o futebol muito maior. Uhum. Não é País do aquela coisa. futebol, né? Conhecido É assim. 880. Né? Quando a seleção tá bem, tá bem. Quando ela tá mal, esqueça. É a pior seleção do mundo. Né? A gente tem muito disso. E assim, Sem memória curta, né? pois é, pois é. Isso é bem, bem E trágico já essa quase. questão de a gente ter essa memória curta e eu aprendi muitas coisas. Eu não sou expert em futebol, não entendo quase nada. Agora eu já entendo mais um Alguma pouquinho, coisa, né? né? Alguma coisa eu estou entendendo. E eu aprendi várias lições que eu vou tirar assim para minha vida a partir da Copa, né? E uma dessas lições eu aprendi no jogo Brasil contra o Japão. Ok. Brasileiro tem memória curta. Você faz muitas coisas boas e aí a gente, tipo assim, não faz mais do que a obrigação. Você perdeu um pênalti, deu um negocinho errado, Não. acabou. A gente quer crucificar. E aí eu lembro que eu tava assistindo o jogo, né? Eu Uhum. tava viajando, eu ali assistindo o jogo, né? E aí o tempo todo falando assim, vocês têm que. Eu tava assistindo com pessoas que não eram brasileiras, tá? E aí eu falava assim, Casemiro tem que sair. Acho que o mundo todo, né? O Brasil todo ficou, Casemiro tem que sair, ele tem que sair. Uhum. E daqui a pouco Casemiro vem, surpreende tudo e todos e marca um Marcou gol. gol. Aí todo mundo, Casemiro fica. É isso aí. Casemiro agora fica. Casa E agora é aí, Salvador. quantas vezes, Janderson, a gente não faz isso com os nossos amigos? Tantas vezes a gente não crucifica, é verdade. E assim, olhar com o olhar de esperança, olhar que é, vai dar certo no final das contas, ele desaparece, a ideia desaparece. Então a gente fica só com o momento, a gente se autopune, não tendo em vista que se a gente insistir mais um pouquinho, a coisa dá certo. E a gente limita as pessoas ao momento ruim. Uhum, E a pessoa não é só aquele momento ruim. Tudo de bom, de todos os outros momentos bons que aquela pessoa nos passou, nos sim, transmitiu. sim. É tudo. Parece que a gente tem essa mania feia de apagar tudo. E aí os meninos, as pessoas que estavam comigo falavam assim, nossa, como brasileiro tem memória curta, né? Uhum. Vocês são falsos, porque Não você gosta de estava quem querendo é. crucificar, eu querendo crucificar o cara, aí o cara vem fazer gol. Não, nunca te julguei, nunca te critiquei. Quem não? Quem não? Quem não, né? Pois é. Se eu dissesse assim, a Copa me ensinou uma lição. Quando a gente fala de eliminação, a gente fala de sair do campeonato, deixar ali a competição, sempre vem o momento da frustração, né? Mas desde o início, sempre há uma expectativa do troféu. Sim, Sempre a tem gente quer aquela ganhar, expectativa. sempre. Ninguém Exatamente. quer Você, perder. você entra no jogo para jogar e ganhar. E a gente sabe que a gente pode perder ou vencer, mas a gente É não o quer risco. vencer. É o risco. A gente não quer perder. A gente quer perder. Sempre a gente quer A gente vencer. quer vencer. E assim, eu fiquei pensando em alguns paralelos. Você falou muito bem sobre essa questão de memória curta e em alguns estudos, né, durante a semana também, lendo a Bíblia e tal, a gente faz aquele paralelo. Você falou isso aí, eu me lembrei também do povo de Israel, né? Um livro que eu acho sensacional é o livro de Juízes. Os primeiros capítulos de Juízes trazem muito bem essa perspectiva de memória curta, que o povo tinha uma volatilidade enorme em relação às próprias memórias, aquilo que Deus tinha feito e estava fazendo.
Mas Deus ajudava, eles iam, se afastavam, negavam a mão de Deus, e aí a coisa ficava feia, eles lembravam de Deus. Ah, do nada a memória vinha, voltava, corria para Deus, Deus ali voltava para eles com uma provisão, e aí libertando o povo novamente. É um ponto. Quando eu estava falando sobre a perspectiva, né, de começar, de ter um troféu no final, eu lembro muito da caminhada nossa quanto cristãos, né, quanto filhos de Deus e com Uhum. respeito à salvação. Que quando a gente fala sobre salvação, a gente a gente faz aquela ponte com aquilo que Paulo vai falar, né? Combati o bom combate, guardei a carreira, né? Guardei a fé, Uhum. completei a carreira, guardei a fé. Então, assim, Paulo imagina a trajetória dele, faz essa alusão a uma competição. Ele está falando ali da corrida, né, da Grécia Antiga, tal, Olimpíadas, tá, gente? Paulo já respirava os ares olímpicos, Sim. bem dizer. Então então a gente imagina isso. E a gente pode pensar a salvação quanto a isso. Então, pensa comigo, será que durante os nossos dias de vida, quando a gente passa por um jogo difícil da vida e a gente perde, será que a gente é eliminado? Como reagimos Como é que a diante gente disso? reage? Né? Né? Será que a gente passa a agora querer crucificar a Deus? Porque tem uma frase que eu carrego na minha vida, eu ouvi, nossa, mais de 10 anos atrás, de uma amiga muito querida minha. Ela diz assim: o não de Deus é sempre o melhor para nós, mas a gente não quer o não de Deus. A gente não sabe ouvir um não. A gente somos mimados. Não queremos ouvir o não de Deus, queremos sempre o sim, sim, sim. E quando não chega, como reagimos? Como crianças mimadas e birrentas, sem aceitar a derrota? Uhum. Sendo que às vezes eu acredito que nem sempre perder é perca, né? É. Às vezes a gente Então, tem que perder para ganhar. nem sempre perder é É uma perca. perca. Legal. E aí a gente Interessante às isso. vezes tem que perder para aprender a ganhar e ter uma vitória, uma melhor vitória. Porque tem coisas que se a gente ganhar agora, no momento em que a gente acha que é devido, a gente não, talvez isso não seja uma bênção para a gente. Quem mais e quem melhor para conhecer a gente que Deus, que nos criou, que O, nos fez, que é o o- nosso Pai, o Criador de tudo, o próprio Pai o nosso Criador. Salvador. Então ele nos Exato. conhece. Então a gente tem que aprender com isso a perder. Às vezes a gente vai fazer pedidos a Deus e ele vai dizer, não, você pode chorar, pode ser birrento, mas o não é não, é não. Não É tem essa de verdade. não, e aí você fica insistindo, 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 como uma criança ali que não sabe ouvir o não da mãe, né? E fica, Uhum. não, mas deixa até a mãe enjoar dele e dizer, tá bom, vai, faça. É. Não, atenda o não de Deus e aceite que o não de Deus realmente é o melhor para cada um de nós. Ah, você falou isso aí agora, eu me lembrei, né? O Comunho gravou uma música há um tempo atrás, chamada Amanhã, que ela ela traduz justamente isso aí, né? Quando Deus te pede para esperar, quando Deus te impede de um sonho alcançar, quando Deus te diz que não pode entrar em Canaã, espere um tempo, Deus tem algo melhor. É porque o teu hoje pode ser para Deus um amanhã. Então, eu acho que essa poesia, essa, essa composição faz com que a gente perceba também isso. Talvez a seleção esteja tão engajada, querendo tanto a estrela, mas ainda não é o momento. Vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Quando a gente olha para nós, quanto filhos de Deus, quanto é, pessoas que almejam a salvação, estar com Cristo, eu fico pensando nisso. Nós anseiamos muito, pedimos muito para que Cristo volte, para que os dias de eternidade já comecem, que a gente não aguenta mais. Mas eu acredito que existem ainda desafios que a gente precisa passar para que a eternidade, para que o céu seja uma realidade de verdade. Como você Uhum. falou, às vezes perder não é perca. E aí, acho que eu tenho que passar é, por uma perda, mas essa perda vai ser para mim educativa, ela vai ser pedagógica para que eu possa chegar Vai lá na ensinar. frente e entender o que de fato é céu, o que Uhum. de fato é estar com Deus. Porque a gente pensa a salvação só o final, mas salvação também é processo. E a gente esquece, né, do percurso, Exatamente. né, de Percurso. acompanhar todo esse percurso até alcançarmos a salvação. E o que vai fazer valer realmente a pena é o percurso. O que vai fazer o Hexa ser grandioso é o percurso que está Isso.
as seleções, né? Sim. Que a seleção está fazendo até o Hexa vir. E assim é na nossa vida, no nosso cotidiano. Se a gente pegar um ponto, o que é comum para todas? O processo até chegar lá. Copa do Mundo, todo mundo foi lá para os Estados Unidos, onde foi a sede esse ano, mas todas as seleções têm que passar por um processo. Todas têm que fazer a sua convocação, chamar aqueles melhores ali do momento. Todos têm que ir para concentração. E concentração é sempre muito famigerada. Eu digo isso porque quando a gente olha aí como era a concentração Brasil 2002, por exemplo, era um formato, né? Hoje é totalmente diferente. O pessoal tem comparado bastante. Então, nas demais também funciona da mesma forma, até você chegar. Mas muitas coisas são diferentes no que diz respeito à tática e à forma de preparo do grupo, dos jogadores. O treino não é não é o mesmo treino para todos. Há treinos que são diferentes, né? Os preparadores preparam de uma maneira, outro prepara de outra forma, e aí você vai ver isso no campo. As formações, as estratégias para dentro das quatro linhas poder fazer ali uma jogada que resulte em gol. E é isso. Nós quanto cristãos, muitas vezes, nós não pensamos estrategicamente. Já pensou assim? Muitas vezes a gente pensa de Somos maneira maus orgânica. jogadores. A gente pensa da Somos maneira muito péssimos orgânica jogadores. e deixa a coisa fluida, tal, é muito vida, good vibes, e a coisa Ah, vai, perdi, acabou. Ah, acabou, não vou tentar mais não, né? Faz deixa isso. passar, deixa fluir. Só que a gente não pensa taticamente até chegar àquele momento. Então, Deus vai nos lembrar que há processos que nós podemos, assim, ao passar, nós sabemos como lidar. Paulo vai apresentar isso, João vai apresentar isso, Tiago vai apresentar isso nas suas cartas também, na sua carta, melhor dizendo, e a gente vai perceber que no processo da vida cristã existem táticas para que a gente possa vencer e chegar no final ter o troféu, Exatamente. né? Ter o troféu, que é o que? A salvação. Que almejamos, né? A vitória. Exatamente. E aí vem uma pergunta assim que diz, será que o nosso relacionamento com Deus, ele está baseado em quem Deus é ou no que nós esperamos dele? Isso aí. Por quê? Vamos lá, trazendo agora para o futebol, para a Copa do Mundo. Muitas pessoas, né? Eu creio que você ouviu muitas pessoas, eu ouvi muitas pessoas falando assim, se o Brasil não ganhar, eu nunca mais vou torcer para o Brasil. Ah, se o Brasil. Essa camisa aqui, 2030 ó. Muita, esqueça. muita gente rasgando a camisa. Aham. Nunca mais eu vou torcer pro Brasil. Não façam isso, Brasileiro pessoal. fazendo isso. Então, sendo contra a sua pátria, sendo Aham. contra a sua seleção. E não entende que, gente, o Brasil é parte de você. Você é brasileiro. Você nasceu aqui. Tem que vestir a Ame sua camisa. pátria. Vista a camisa realmente. Não é perdendo ou ganhando. Independente se vier a vitória, que é o que a gente espera, eu vou continuar sendo brasileiro. E com Deus, será que a nossa fé está baseada somente no que nós esperamos de Deus ou em quem realmente Deus é? Não sei se o caminho da resposta vai ser esse que eu vou falar agora. Mas quando você falou questão de pátria, aí me veio a mente, né? Paulo vai lembrar que a nossa pátria não é aqui. Não é aqui. Ok, nós temos uma pátria originária, né? Não esqueçamos Brasil, mas temos uma pátria no céu. E aí, quando você falou sobre a questão de rasgar a camisa, me veio à mente na hora. Será que a gente às vezes também não é ingrato com Deus? Né? Não é ingrato também como Deus tem sido às vezes tão bondoso conosco, tem sempre sido tão Uhum. misericordioso, nos amando como um pai, nos dando toda a atenção, mas com dá frustração. O Às problema vezes eu é vou a pedir, frustração. Senhor, Eu sai tive logo uma daí, perda. quero não. Talvez se a Não gente entendeu minha oração, já era. E a gente já fez isso. Se a gente for, Muito. se a gente for para um ponto talvez um pouco mais pesado, não querendo pesar o clima, mas se a gente falar, foi um rompimento de um casamento, um divórcio, a perda real, alguém que passou pelo luto, você passar por isso,
muitas vezes faz com que você desacredite em Deus. Uhum. E faça a mesma coisa, como muitos torcedores fazem. Eu não acredito mais, eu desisto, eu não quero mais isso. E não confio nesse processo, não confio naquele que está lhe guiando, né? Uhum. Todo o processo. Então, acho que muitas vezes essa arrogância, digamos assim, é, de, deixa- de se achar talvez digno demais ou bom demais, né? E merece tudo da forma É. perfeita e a vida vai seguir fazendo acontecer tudo aquilo que você almeja, do jeitinho que você quer. Não é como a coisa acontece. E pensando em salvação, acho que mais ainda, né? Com Vão certeza. haver percalços, vão haver dificuldades das mais diversas, familiares, financeiras, pessoais. Na igreja você vai ver isso sim. Em Então, todos os lugares. pois é, aonde tem gente, Uhum. tem problema, né? Então, Eu acho, Janderson, que, assim, para mim, o maior aprendizado nessa Copa, para mim, não é sobre futebol. É sobre como nós reagimos às percas. Como boa. quando eu perco alguma coisa, como é que eu reajo? Eu acho que é sobre isso. Uhum, Para mim, o grande resumo de tudo é como eu estou reagindo quando eu não ganho, quando eu sou frustrada. Isso é o que conta. Como nós estamos uhum, reagindo sim. quando Deus diz não. É. Que o não de Deus não seja um impeditivo, né? Que o não de Deus não seja é, frus- frustrante o suficiente para nós, para que a gente venha desistir. A ponto de de afastarmos de Deus. Isso, porque não adianta a gente pensar que, né, a vida é um morango. A Não é vida não. não é um morango. A vida não vai ser E perfeita. nem todo mundo gosta de morango. Então, É, se fosse. a torta de limão também, né? Aham, Ok. quem tira? Então, assim, é, é, quando a gente pensa Deus agindo, nós passando pelo processo dos dias até chegarmos à salvação, nós precisamos entender que vão existir esses altos e baixos, vão haver frustrações, mas a gente não pode desistir do troféu. Talvez o Hexa não veio, né? Então, existe que a gente se prepare mais, Você falando agora, assim, me veio já outro ensinamento. Tudo dessas, né? com Outro certeza. Tem ensinamento que... sobre a Copa, porque assim, eles perderam, mas a Sim. vida deles vai continuar. E agora qual é o processo? Eles vão se preparar para 4 anos que Uhum, vai chegar a Copa de novo. Então eles vão estar se preparando. E nós, como cristãos, como pessoas que acreditam em Deus, quando nos frustrarmos, o que devemos fazer? Aprendendo aí, a gente deve parar, desistir, não vou mais jogar, não vou mais entrar em uhum. campo, estou com vergonha. Vou ficar Ou a por gente aqui. vai se preparar, nos aproximar mais de Deus Uhum. e então alcançar a vitória? O que a gente vai fazer? Algo para se pensar, né? Essa ideia foi sensacional. Essa ideia foi sensacional. Quando, quando você falou assim, perdemos, ok, mas a vida segue. Então é só aquele momento, é aquele momento, mas não, a vida não foi perdida ali. Uhum. Naquele momento houve uma frustração, Se tiver que mas, chorar, chore, vai doer, mas a vida mas a continua. vida Segunda-feira vai continua. chegar. Exatamente, exatamente. Não fica, e isso não fica distante. Quantas e quantas pessoas, eu acredito que você já conversou, é, eu já conversei também, que durante os seus dias de vida pensaram em desistir porque tiveram uma frustração. Sério, eu não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de Deus, Deus me abandonou, a igreja me abandonou. E a gente fica pensando assim, por quê? Né? O porquê. Isso é um momento, a gente tenta ali lembrar de que a salvação, que estar com Deus, estar em comunhão com as pessoas, estar na igreja, é o que garante que ela continue se preparando, é o que garante que daqui a os próximos dias, uma semana, um mês, enfim, ela possa estar reestruturada, ela possa ter aí se restabelecido, se recomposta, e aí ela poder seguir os seus dias com mais esperança, né? Com um olhar diferente para aquele momento. Então, nada da gente poder chegar no dia mal e simplesmente abrir os braços e desistir. Desistir. Né? Já era. Não Aí eu não faço dá. isso não,
viu? Pelo amor de Deus. Não, não. Não lembro. Continue, encare a vida como ela tem que ser. Perdi, realmente perdi. Não foi o meu melhor jogo, não foi a minha melhor partida, mas a vida continua. Vou me preparar para dar o meu melhor, fazer o meu melhor e não se esconder, como muitos fazem, né? Não. E muitos de nós ainda esperamos que muitos se escondam. Ah, isso é vergonhoso. Não, não é vergonhoso, tá? Pegue ali os seus cacos, junte, leve-os a Deus, ele vai restituir você e vai dar tudo certo. O Isso. Hexa vem, gente. Para É mim e para isso aí. vocês. É isso aí. Pessoal, lição, lições a gente aprende aos montes, de fato. Desde o primeiro jogo, a gente vai vendo as nuances. Quando a gente vê as várias culturas, as várias formas de reação, né? Valendo ressaltar também algo que foi muito bonito, várias seleções, vários grupos, vários times orando no meio do campo, Sim, demonstrando sua fé. Acho que foi uma das Copas que mais houve que essa mais houve demonstração de demonstração de fé, fé. né? A gente pode dizer. Então, se nem para eles nos dias de derrota eles esqueceram de Deus, vale você. Não deixe que os maus dias te façam esquecer de Deus. Te coloquem uma venda e você esqueça daquilo que Deus fez por você. Que a gente não seja memória curta. Sim, mantenha seus olhos fixos em Deus. Olhe para Ele, o autor e consumador da nossa fé. É só Ele quem pode nos dar a vitória, o melhor técnico que há. É o melhor É Ele que técnico. vai te preparar para você encarar a vida novamente, que vai te dar força. E o seu melhor virá. O dia da vitória sempre vem. Ninguém perde o tempo todo. A gente é falho, a gente perde, a gente ganha, é cheio de derrotas e vitórias. Então, foi derrotado? Não tem problema. Um dia a vitória vai vir. Né? Um E, dia vem. e ela chega das mãos daquele que já deu a certeza da vitória. Pessoal, foi muito bom estar com vocês. A gente se vê logo logo. No Grande próximo abraço. podcast. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.